Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos celebrando o culto da virada, conclusão do primeiro semestre, início do segundo semestre. E se você está dividindo a atenção nesse momento da palavra com o jogo de futebol, eu já te repreendo agora em nome de Jesus. Mas se você resolveu desligar, se o Brasil está perdendo, você está assistindo, que Deus ainda tenha misericórdia da tua vida. Amém? E vamos começar o culto então. Aqui tem um povo que resolveu adorar o Senhor com final de campeonato, com... Aleluia! Aqui vai ter celebração, lá depende do resultado do jogo, aqui não depende. Porque aqui a vitória que precisava ser conquistada já foi conquistada. Amém? O preço já foi pago por você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E nós estamos então no culto da virada do semestre, 50%. 50% é uma porcentagem bastante interessante. 50% representa metade de uma caminhada. Alguém falou sobre isso ontem. E 50% pode ser analisado de duas maneiras: através de um olhar natural ou através de um olhar apostólico. Se você pegar uma pessoa e pedir para ela analisar um copo com metade dele cheio de algum líquido, um copo com metade de água, a análise dessa pessoa com relação a esse copo vai manifestar o que está no coração dela. Preste atenção no que eu estou te falando, eu vou repetir isso para você. Se você pegar qualquer pessoa e colocar para analisar um copo com metade de água, você vai perceber que para algumas pessoas esse copo está quase vazio. Mas você vai perceber que para algumas pessoas esse copo está na iminência de ser cheio. O que muda? O que muda se o percentual é o mesmo? O que muda se os dois viram a mesma coisa? O que muda se o copo tem 50%? Mas para alguns ele está meio cheio e para outros ele está meio vazio. Repita comigo: o que muda é a minha visão. E uma visão natural, ela está sempre debaixo da influência das circunstâncias. Então, se as circunstâncias ao seu redor são ruins, se as circunstâncias nesse primeiro semestre acabaram te trazendo uma realidade difícil, é provável que você analise esse copo e fale: ele está meio vazio. As coisas não aconteceram como eu gostaria que tivesse acontecido. Haviam tantas expectativas que ainda não se cumpriram. Mas se as circunstâncias ao seu redor são boas, você fala assim: nossa, já aconteceu tanta coisa, que legal. E aonde está o alinhamento? Em ver muito cheio ou ver mais para o vazio? Em nenhum dos dois. O alinhamento está em você ter uma visão precisa. E essa visão precisa só pode ser gerada através de uma unção apostólica. Essa visão precisa te faz ter o discernimento real daquilo que Deus está gerando. E a gente tira do centro dessa visão as nossas vidas e colocamos no centro dessa visão o Senhor e a vontade dEle. Por isso que as coisas mudam. Gol da Espanha. Deus me falou durante essa semana uma única palavra referente a esse semestre. Repita comigo: Ebenezer. Ebenezer. O que você produziu esse semestre? O que você gerou até aqui? O que você transformou de vidas até aqui? Repita para quem está do teu lado: Ebenezer. Daí tem gente mais novinho na fé, está frequentando a igreja há pouco tempo, está olhando um para a cara do outro, fala assim: digita no Google aí o que é Ebenezer. O que é isso? Não está nem sabendo falar direito. EB o quê? Eu fui fazer um casamento na sexta-feira e estava falando do amor ágape. E assentado atrás de mim
Estava um deputado bastante conhecido, que eu não vou citar o nome dele, né? Já foi até candidato a presidente da República. Verdade. E eu estava falando do amor ágape. E daí quando eu voltei, a Leila falou assim, quando você falou do amor ágape, ele perguntou para a esposa, assim, o que ele falou? Ela falou assim, ágape. Ele falou assim, coloca no Google aí para ver o que é isso. Então hoje, quando eu falei Ebenezer, eu falei assim, olhei para a cara das pessoas e tem gente perguntando, o que é isso? Ebenezer significa, é uma palavra hebraica que significa pedra de ajuda ou gratidão. Mas dentro do contexto que nós estamos vivendo, Ebenezer foi a palavra que Deus me deu para marcar esse momento do ano. Deus me falou assim, Ebenezer é a palavra profética para o culto da virada. E eu queria te contextualizar, porque Ebenezer para nós e para esse segundo semestre vai ter um significado muito maior do que gratidão ou pedra de ajuda. E para vocês que não conhecem essa palavra, que nunca ouviram falar, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E eu quero te trazer o contexto dessa palavra, e nós vamos passear um pouco pela Bíblia. Mas eu creio que você vai ser abençoado nessa noite, amém? 1 Samuel 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Quem conhece essa história sabe que Eli era um sacerdote, que recebeu o seu sacerdócio por tradição do seu pai, e tinham 2 filhos, Ofni e Finéias, e os 2 eram terríveis. E a Bíblia fala que eles eram como filhos de Belial, não conheciam a Deus. O versículo 17, ainda no capítulo 2, diz assim: era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. As pessoas traziam oferta ao templo, o seu pai era o sacerdote, o responsável pelo templo, e eles iam lá e pegavam as ofertas, eles brincavam com aquilo, pegavam alimento, pegavam carne, ia fazer churrascada para a moçada. Eles não estavam nem aí, não tinham entendimento daquilo que era sagrado. Eles não sabiam separar o santo do profano. Ainda no capítulo 2, eu queria ler para vocês. Eu li o versículo 17, queria ler do versículo 29 ao 34. Uma palavra profética que Eli recebeu a respeito do que estava acontecendo com seus filhos. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e porque você honra mais os teus filhos do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias que cortarei o teu braço, o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Que palavra profética. Quem quer receber palavra profética hoje? Amém? E se a palavra profética para você nessa noite fosse: olha, vou arrancar os teus braços, os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia? Isso foi uma palavra profética para um sacerdote. Nós estamos aptos, nós estamos preparados para ouvir aquilo que Deus pensa a nosso respeito? Deus falou para Eli: você honra mais os teus filhos do que a mim. Quando você, pai, deixa de corrigir o teu filho,
você está honrando mais o teu filho do que a Deus. Filhos mal criados, filhos desobedientes, filhos que não se submetem, filhos que desrespeitam professores na escola, filhos que falam palavrão, filhos que são indomáveis, são frutos de pais que não sabem honrar a Deus. Eli tinha um problema grave com seus filhos. Os seus filhos brincavam no templo, brincavam com as ofertas, e Eli não punha limite. E Eli não falava: para com isso, você não pode fazer isso. Achava bonitinho a desobediência dos filhos. Quando você faz isso, você está trazendo um mal para a vida dos teus filhos e para a tua vida. E Deus falou para Eli uma palavra muito dura: você honra mais os teus filhos do que a mim. E Deus nos falou muito no culto de ontem a respeito do relacionamento de pai e filho. E Deus nos falou muito no culto de ontem com relação a um pecado muito sério do filho. O pecado de que em alguns momentos começa a achar que é independente, que já sabe agir sozinho. É um momento em que a criança começa a se sentir forte. E o interessante é que isso tem acontecido cada vez com menos idade nesses tempos. Cada vez mais cedo as crianças se sentem donas do seu nariz. Cada vez mais cedo as crianças acham que sabem mais do que seus pais. Cada vez mais cedo é natural um pai e uma mãe orientar o filho e falar: você não sabe nada, não é assim. Crianças com 2, 3 anos já sabem pegar um iPhone e correr os aplicativos e brincar. A gente vê isso. E às vezes uma pessoa que não foi gerada nesse ambiente de tecnologia que muda tudo a cada ano, tem mais dificuldade que uma criança. É normal você ver um pai hoje pedindo para o seu filho arrumar o seu computador. E essa independência e essa facilidade ao acesso à informação tem muitas vezes gerado na vida de pessoas cada vez mais novas a sensação de independência, a sensação de que sabem, a sensação de que conhecem as coisas. E por que eu estou contextualizando vocês com isso hoje? Porque muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com aqueles que são nossa paternidade espiritual. É muito normal você ver pessoas que estão começando a sua caminhada cristã e às vezes por um momento já começam a achar que sabem tudo. Por alguns momentos começam a achar que sabem mais do que os seus líderes. Por alguns momentos começam a achar que aquilo que buscavam de Deus já aconteceu e que agora dá para caminhar sozinho. Pode ser que nessa noite tenham pessoas que tenham trocado o culto pelo jogo de futebol porque falam: Deus já fez o que eu queria. Eu buscava um noivo para me casar e eu já consegui. Eu buscava um emprego melhor e Deus já me deu. E agora eu posso caminhar sozinho. Agora eu posso caminhar na minha força. Eu tenho a minha inteligência, eu tenho a minha capacidade, eu tenho me esforçado, eu tenho lutado. E esse é o maior pecado, chamado pecado do filho, que pode acometer o homem. É o pecado de achar que não precisa do pai. Agora eu estou falando isso espiritualmente, não quero marmanjo com 40 anos de idade falando: vou ficar na casa do meu pai que eu vou honrar meu pai. Não, eu estou falando isso espiritualmente. Você deve sair e tomar rumo na sua vida, né? Atingir uma idade da razão, começa a trabalhar, né? Vai conquistar as coisas com o suor do seu rosto e vamos para a briga. Eu estou falando disso espiritualmente, amém? Deixar bem claro, eu estou querendo só fazer uma analogia do natural com o espiritual. Com Deus, a nossa condição de filho deve ser eterna. Com Deus, você tem que se achegar diante dele como filho em toda a tua vida. Com Deus, você tem que demonstrar a ele a fragilidade do teu coração em todo o tempo. Com Deus, você tem que mostrar a ele que você necessita da sua proteção, no seu cuidado, do seu favor, da sua bênção em todo o tempo. Porque quando você começar a achar que já sabe tudo e que você vai sozinho,
você está falando para Deus: eu não preciso de você. Foi o que o Henrique falou ontem a respeito da vida de Uzias. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, simbolizavam o coração do povo de Israel, que havia se distanciado do Pai, que já achava que podia conduzir sua vida longe da presença de Deus, que caminhava em desobediência. E eu quero te dizer uma coisa: se nós perdemos a nossa filiação, nós perderemos todas as nossas batalhas. Isso é uma frase boa, até para você postar em Facebook, tomar nota depois aí, ó. Se perdermos nossa filiação, perderemos todas as nossas batalhas. Se você perder a condição de filho, se você perder sua condição de filho, você vai para a guerra sozinho. Enquanto você for filho, as suas batalhas não são ganhas pela condição do teu pai. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós somos, tudo que alcançamos, vem dele. A Bíblia diz que é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Mas isso é porque ele nos adotou e nos chamou como filhos. E se perdemos a condição de filiação, nós perderemos as nossas batalhas. Samuel no 1 Samuel no capítulo 4, versículos do 1 ao 2, Samuel, que era um profeta, começa a ver com os seus olhos, porque ele foi criado junto com Ofni e Finéias. Samuel foi criado no templo por Eli. Sua mãe Ana, vocês lembram da história que ofertou? Ela não podia ter filhos, e ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor todos os dias da minha vida. E Ana teve Samuel e consagrou ele ao Senhor, e quem cuidou de Samuel foi Eli. Então Samuel cresceu com Ofni e Finéias. Samuel escolheu ser reto, tendo dois amigos que faziam tudo errado. E Samuel, depois de ver todo esse contexto, onde o sacerdote da nação caminhava com rédea solta com seus filhos, onde no templo a bagunça era generalizada, onde o povo já estava distante de Deus, Samuel começa a ver que chegariam dias de problemas. E no capítulo 4, versículos do 1 ao 2 diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou junto aonde? Ebenezer. Fala para quem está do teu lado: Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Ebenezer foi o local de uma grande derrota para o povo de Israel. No momento de crise, no momento de distanciamento de Deus, saíram à batalha com seus corações distantes, confiantes no seu braço, achando que podiam muita coisa, e sofreram uma grande derrota. 4.000 homens se perderam em Ebenezer. Versículos do 10 a 11. Novamente uma nova batalha. Nesse momento da batalha, a arca do Senhor já tinha voltado a Israel, mas mesmo assim, o coração do povo continuava distante de Deus. E então pelejaram os filisteus, e Israel foi novamente ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A palavra do profeta se cumpriu. Os dois filhos morreram no mesmo dia. E não só eles tinham perdido em Ebenezer 4.000 homens, como eles perdem de novo. E agora são 30.000 homens. Ebenezer é uma palavra extremamente profética. E para nós, é uma palavra que Deus trouxe com muita precisão ao meu coração para o dia de hoje, para essa virada de semestre. Deus nos disse ontem que esse segundo semestre será glorioso, que pessoas
Ontem Deus me falou isso com uma clareza, que pessoas experimentarão em suas vidas uma transformação tão grande. Vão experimentar coisas que jamais experimentaram. Vão viver uma realidade de vida que nunca viveram. Vão alcançar salários que nunca ganharam. Vão ser promovidos em posições que nunca chegaram. E Deus falava assim: é por isso que eu estou te alertando, guarda o teu coração. Porque quando vocês chegarem nessa posição, e se porventura cometerem o pecado de um filho que acha que agora pode caminhar sem o pai, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e vocês estão a um passo do fracasso. Pessoas vão experimentar dias gloriosos. Guardem seus corações. A chave para isso se chama conversão. Kiko, você está de sacanagem comigo. Eu sou convertido. Eu tenho até anotado na minha agenda o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu me converti no dia tal. A palavra conversão é muito mais do que entregar a sua vida a Jesus. Você pode ter entregue a sua vida a Jesus e continuar nas mesmas práticas. A conversão significa realmente uma mudança de direção, quando se entende o que Deus está querendo fazer. E essa conversão na nossa vida tem que ser genuína e diária. 1 Samuel 7, a sequência dessa história nos versículos 3 e 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Israel já era convertido, Israel já era um povo que tinha a presença de Deus. Agora o que Samuel estava falando? Se vocês novamente se voltarem ao propósito de Deus na vida de vocês. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. O que você precisa tirar da sua vida nesse tempo? Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu não sei quantos estão entendendo o que eu estou falando até agora. Essa palavra hoje é bem clara, é bem objetiva. Nós temos ato profético para fazer. Eu quero orar por você, eu quero liberar decretos sobre a sua vida para esse segundo semestre. Mas eu preciso que você entenda o que Deus está falando. Essa palavra, o Espírito Santo me trouxe com muita clareza. Eu quero que você entenda o contexto que nós estamos vivendo. Estou ouvindo os fogos aí. Eu não sei se vocês perceberam, toda a Copa das Confederações não teve um jogo 7 horas da noite. O evangelista Maurício postou algo no Facebook hoje muito interessante. Não tem a mínima, não tem o menor sentido colocar esse horário de jogo, nem para a Espanha, nem para o Brasil, nem para a Suíça, que é onde fica a sede da FIFA, que estabelece o padrão dos horários de jogos. A gente percebe que as coisas acontecem de uma forma, é o horário que as pessoas têm o hábito no nosso país de cultuar o Senhor. Hoje é uma noite profética, é a virada de um semestre. O nosso país passa por um momento de reforma, de transformação, e as pessoas que estão clamando por transformação, que querem sair na rua para parar o país amanhã, não conseguem sair da frente da televisão para ver um jogo de futebol, pelo qual estão protestando até agora. Não devia ter Copa aqui. É dinheiro para estádio, devia ter dinheiro para hospital. Então tá bom, você quer fazer um protesto realmente sério, de transformação, não assista o jogo. Incoerência, imaturidade. A reforma que esse país precisa é mais do que uma reforma política, é mais do que uma reforma tributária. Esse país precisa da reforma do homem. Nós precisamos ser reformados no nosso interior, porque só assim a gente consegue transformar essa sociedade. E Israel passou por essa mesma situação. E houve um homem, um profeta que se levantou e falou: gente, perdemos, apanhamos lá em Ebenezer uma vez, 2 vezes para os filisteus, vocês querem ganhar esse jogo? Então se convertam ao Senhor, voltem ao Senhor, arranquem das suas vidas os deuses estranhos. Quais são os deuses estranhos que você ainda alimenta na tua vida? Quais são as muletas espirituais que você ainda carrega na tua vida? A Bíblia fala, e nós lemos hoje, o próprio Deus nos diz: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que não me honram, eu os desprezarei. Até quando nós vamos cochear entre 2 pensamentos? Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos as nossas tradições. O que precisa ser arrancado da tua vida?
Deus está nos falando que nós estamos na iminência de um semestre glorioso. E hoje é uma noite onde nós temos 2 posicionamentos. Nós chegamos na metade do caminho. Nós estamos exatamente na metade do caminho. E nós temos então condições de olhar para trás e avaliar o que precisa ser mudado. E olhar para frente e ver aquilo que Deus quer fazer. E nós estamos primeiro olhando para trás. E o Senhor te pergunta: o que você precisa ainda arrancar da tua vida? Será que é a independência de caminhar como alguém que acha que pode fazer tudo sozinho? Será que é a soberba de achar que até aqui foi você que conquistou e conseguiu todas as coisas? Será que são ainda as muletas da religião e das tradições que você carrega dos teus antepassados? Hoje Deus está te falando: converta-te de forma genuína ao Senhor. Se entrega a Ele, arranca da tua vida tudo aquilo que tem te atrapalhado de se relacionar com Deus. Será que ainda são relacionamentos, amizades que não acrescentam nada na tua vida? Tenha coragem de se posicionar. Prepare o seu coração. E a Bíblia diz: e servir somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E diz a palavra que então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Você veja que a conversão é uma mudança de direção, são atitudes práticas. Eu fazia isso, agora não faço mais. Essa semana eu estava numa reunião com uma pessoa, até estava o Demi e o Ricardo estava junto. E a gente começou, e o cara que estava na mesa já tinha tido uma experiência com Deus, e ele entrou no assunto. Eu fico quieto, mas o cara puxa a minha língua. Eu estava quieto, era uma reunião profissional, falei: não vou entrar nisso. E o cara falou assim: olha, eu tenho que reconhecer que o que está acontecendo na minha vida é de Deus. Eu falei: é. Queria te dizer também que eu já fui até pastor. Ah, é? É, já fui pastor. Falei: o que aconteceu? Não, as coisas que acontecem, as estruturas, os problemas. Falei: o que Deus tem a ver com isso? Ah, daí eu falei para ele. Falei assim: você reconhece que Deus fez as coisas na sua vida e você continua na prostituição, na pornografia, você leva a sua esposa e seus filhos na porta da igreja, vai embora e acha isso bonito? E é assim que você reconhece e tem um coração grato a Deus e fala: que bonito, é Deus que está fazendo tudo na minha vida? Você acha que Deus se aquebranta com uma palavrinha dessa? Eu reconheço que é Deus. Nós reconhecemos que é Deus na nossa vida quando as nossas atitudes mudam para glorificar a Ele. Nós reconhecemos que Deus tem valor na nossa vida quando nós deixamos uma porcaria de uma partida para vir cultuá-lo em primeiro lugar. Ouviu quem está me assistindo em casa? A conversão é uma mudança de direção, são atitudes práticas. E é necessário mudança do nosso coração. Ou a gente tem uma conversão genuína, ou nós nunca saberemos o que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas quando Samuel disse isso, o povo entendeu. Isso, e no capítulo 7, ainda dos versículos 10 ao 12, diz que estando Samuel sacrificando o holocausto. Samuel estava sacrificando ao Senhor. O povo já se arrependendo, o povo já mudando de atitude. E os filisteus chegaram nesse momento para pelejar. E trovejou o Senhor, e aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Ebenezer é mais do que gratidão. Ebenezer é mais do que pedra de ajuda.
Ebenezer é mais do que, para aqueles que já conhecem mais a palavra, a frase, até aqui nos ajudou esse Senhor. Ebenezer significa o local aonde você foi derrotado na sua vida, e Deus novamente te faz voltar, e te faz vencer aonde você perdeu. Isso é Ebenezer. Isso é Ebenezer. E nessa noite o Senhor te fala, aonde você perdeu no primeiro semestre, aonde você teve derrotas nesse primeiro semestre, traga a memória, aonde você teve enfermidade, quais foram os problemas que você teve com os teus filhos, aonde foram as situações que você passou de humilhação, quais foram as dificuldades financeiras que você enfrentou. Porque o Senhor te diz, nessa noite eu estabeleço nesse lugar Ebenezer, e até aqui eu te ajudei, mas agora você retoma para esses lugares, e nesses lugares onde você perdeu, eu te dou vitória. Aleluia, aleluia. Nessa noite o Senhor muda a tua visão. E se você estava olhando para trás e olhando o copo da tua vida meio vazio, quase acabando, você vai olhar e vai falar assim: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Eu cheguei aqui de pé, mas nesse segundo semestre eu volto nos lugares aonde eu perdi, e nesses mesmos lugares o Senhor vai me dar vitória. Aleluia, aleluia. Aleluia, isso é tremendo. Isso não é uma palavra qualquer, isso não é para pregar em qualquer lugar, isso é específico. Fala para quem está do teu lado, isso é específico para o dia de hoje e para o povo que está neste lugar. Deus me falou, é Ebenezer sobre essa casa, é Ebenezer sobre a tua vida, é Ebenezer sobre a tua família, é Ebenezer sobre os teus negócios. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe o que existe de especial em Ebenezer? Um local onde depois de 2 derrotas consecutivas, Israel consegue uma vitória. Nossa, isso é tremendo. Depois de 2 vitórias consecutivas, Israel consegue uma vitória definitiva. Eu vou repetir isso para você. Pode ser que você não tenha entendido. Depois de 2 derrotas consecutivas, Israel consegue uma vitória definitiva. Deus fala assim: olha, nunca mais os filisteus vão vir contra vocês. Aleluia! Aplauda o Senhor! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Ebenezer significa o poder da gratidão. Ebenezer significa o coração de um filho que se volta ao pai. Ebenezer significa, pode ter acontecido diferente do que eu esperava, mas até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia! Aleluia, que presença de Deus. Eu sinto tanta convicção do que eu estou te falando. Eu tenho tanta certeza que essa palavra é para a tua vida. Eu quero que você traga à memória, nesse semestre, quais foram as suas derrotas. Feche os teus olhos por um instante e traga à tua memória onde você perdeu, aonde houveram batalhas que você foi vencido. Mesmo você que teve bons dias, mesmo você que teve um primeiro semestre glorioso, cada palavra de ofensa, cada humilhação injusta, cada pessoa que te perseguiu, cada processo injusto na justiça, traga a memória, porque nesses mesmos locais Deus vai te fazer voltar nesse segundo semestre e vai te dar vitória. Aleluia, aleluia. Eu quero que você dê um berro bem alto e declare: Ebenezer! Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia! Deus quer marcar a sua vida no dia de hoje, não com pensamentos do tipo: ai, poderia ter sido melhor, eu já poderia ter alcançado tanta coisa, a minha empresa poderia estar de tal jeito, os negócios que eu imaginava já poderiam ter sido fechados. Arranca esse pensamento do teu coração agora
e deixa Deus te encher dessa unção de gratidão que significa Ebenezer. De gratidão, de falar: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui Ele me sustentou, até aqui Ele me guardou, até aqui Ele me protegeu, até aqui Ele tem cuidado da minha família, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, aleluia! Porque se essa gratidão encher o seu coração nessa noite, o Senhor vai transformar essa palavra em mais do que uma palavra de gratidão, mas na palavra do teu retorno ao lugar de humilhação, para que Deus possa te dar dupla honra. E nós vamos fazer um ato profético nessa noite, e eu quero liberar esses decretos sobre a sua vida. Quando nós falávamos ontem na internet, não peca, Deus quer fazer algo de especial sobre a tua vida, nós não estávamos brincando. Deus não precisa de animador de auditório falando: oi, não precisa disso, venham. Deus não precisa de nenhum cara fazendo isso aqui. Deus não precisa de estímulo no Facebook para você vir ao culto. Isso é pura misericórdia, para que você não perca o que Deus tem que fazer na sua vida. Amém. Queria que o André trouxesse para mim a pedra aqui na frente. Ebenezer significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Eu quero orar pelas pessoas que estão em casa. Quero orar com mais carinho ainda, porque por você que não está no Brasil, ou por você que por uma eventualidade não pôde estar aqui. E quero orar com muita misericórdia por você que está olhando aqui, olhando a televisão no jogo. Porque nas nossas atitudes nós manifestamos o que é importante na nossa vida. Algumas pessoas me perguntaram: não pode alterar o horário do culto por causa do jogo? Não faça porque um montão de igreja alterou. Agora e eu respeito a decisão dos outros pastores, amém? Agora eu entendo que como um povo que vive por um propósito, eu não posso mudar o horário de um culto por causa de uma partida de futebol. Existe um propósito muito maior na minha vida, amém? Amém? Aleluia. Eu quero orar por você, meu irmão. Em nome de Jesus, você que está me assistindo agora e que eventualmente teve dias difíceis, eu quero declarar sobre a tua vida, Ebenezer, que nesse segundo semestre você possa chegar nos locais aonde você perdeu e obter vitórias, que a misericórdia do Senhor venha sobre a tua vida e que a gratidão possa encher o seu coração, reconhecendo que até aqui o Senhor te ajudou. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, sobre a tua família e tudo que você colocar as tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma boa noite para você, até a próxima.